como começou o seu encontro com Cristo. Sei que você vem de família evangélica, tem um berço cristão, mas o seu encontro pessoal se deve ao evangelho ter sido mostrado pela sua família? Ou algo te levou a isso? Sem nenhuma dúvida, eu ter tido uma base familiar cristã fez a diferença. Porque, por parte de pai, a família dele era católica e ele se converteu na época que conheceu minha mãe, mas aquela conversão mais para casar com a minha mãe. Sim. Ele veio realmente a ter uma experiência com Jesus já com 58 anos de idade, quando eu já era pastor, eu tive a chance de batizá-lo. Depois ele ainda viveu 10 anos para Jesus, foi diácono na igreja. Nunca ia para um culto sem levar um convidado, foi o maior evangelista que eu tive na igreja. Mas na infância não foi assim, a briga de domingo era que ele queria ir para o clube e minha mãe queria levar a gente para a igreja e a maioria das vezes ele ganhava. Minha família veio do leste europeu. Houve em 1914, 1915 uma profecia de que um dragão vermelho ia se levantar do leste e ia acabar com a liberdade religiosa. E muitos russos, polacos, ucranianos, romenos acreditaram nessa profecia e vieram embora para o Brasil. E entre eles os meus bisavós e os meus avós. Que eram da onde? Que eram da Romênia e da Polônia. E 2 anos depois, a Revolução Bolchevique, realmente a liberdade religiosa foi aniquilada. Então eu tive essa oportunidade de crescer num ambiente cristão. Minha mãe, ela orava todas as noites por mim, pelas minhas irmãs, ela lia a Bíblia pra gente. Então eu estudei no Colégio Batista Brasileiro minha vida inteira, do maternal ao terceiro colegial. Então não há dúvidas, a Bíblia diz lá em Provérbios 22:6, ensina a criança o caminho que ela deve andar e ela nunca se desviará dele. Então a parte que lhes coube, eles fizeram, eles me deram a base cristã. Sim. Mas eu Vocês eram quantos irmãos? Sou eu mais 2 irmãs mais novas. Que também são pastoras. São pastoras. Os três no final viraram pastores. E aí eu, na adolescência, eu acabei me afastando, comecei a surfar, comecei a sair, aí comecei a beber, comecei a fumar maconha, comecei a sair de balada em balada, segunda a segunda. Nesse período aí, você não lembrava da sua mãe falando, lembrava dos da minha ensinamentos? mãe, lembrava de Jesus, quando eu pegava o carro para dirigir muito louco para ir para a praia, eu falava, Jesus, dirige para mim. Ai, meu Deus! Eu orava ainda, eu tentava manter a comunhão. Quando eu estava em alguma roubada que a rota me parava, eu com meio quilo de fumo moqueado no meu carro, eu falava, Jesus, me salva, se o Senhor me livra dessa, tudo vai mudar. Só que eu acabava me auto-enganando, porque quando ele me trazia esses livramentos, eu acabava voltando para as minhas práticas. Sim, você achava que você era um super protegido e não mudava as práticas. Não, na verdade não, eu sabia que eu estava errado, mas as pessoas que tentam se converter, que escolhem se converter, elas sabem exatamente o que é essa luta entre carne e espírito. Se o pecado fosse ruim, as pessoas não pecavam. Então tem uma fase que você vai ficar naquela luta. Não, eu quero andar com Deus, só que você sabe exatamente o que isso implica quando você está desviado. Sim. Você sabe que você vai ter que abandonar certas práticas, você sabe que você vai ter que se santificar. Então eu dizia, não, cara, daqui a pouco eu volto, daqui a pouco eu volto. Eu sabia, eu tinha certeza que mais hora ou menos hora eu ia voltar. Isso estava bem claro para mim. Só que eu tentava adiar isso o máximo possível, porque naquela fase eu estava querendo curtir as coisas desse mundo. Meu alvo era a autogratificação. Até o momento que eu tive uma experiência que eu não consegui fingir que ela não aconteceu. Eu tô na Trindade, que é uma praia entre São Paulo e Rio de Janeiro. Fiquei acampado lá uma semana surfando. E num dos dias eu tive uma visão de um redemoinho e uma voz gargalhava e gritava, eu vou te tragar, eu vou te tragar. E eu sabia exatamente o que era. Eu comecei a perceber que eu estava me afastando tanto de Deus em função dos meus pecados, que eu estava me aproximando das trevas a ponto de eu ter esse tipo de experiência ruim, de eu ser oprimido por esse tipo de atmosfera espiritual. E você entendeu que aquilo era algo que realmente estava acontecendo como um aviso, ou você achou que era um efeito da maconha ou do sei lá o quê? Você tendo a experiência,
você sabe o que está acontecendo com você. Os outros talvez não acreditem, mas você sabe o que você está vivendo. Sim. Então ficou claro que era um recado como Deus dizendo, você está saindo do meu campo de proteção, você está entrando no campo do inimigo e aí vai ser você e ele. E aí eu fiz uma oração rápida, eu lembrei um corinho que eu aprendi na infância, que era o único que eu conseguia lembrar, que dizia: Senhor, és tu, meu gozo, meu prazer. Se o céu não é o meu lar, Senhor, que vou fazer? Avisto no portal um anjo a me chamar, no lar celestial quero logo estar. Cantei esse corinho umas 20 vezes, até sair aquela coisa ruim que eu estava sentindo, e fiz uma oração. Falei: Jesus, se é o Senhor, se revela a mim. E aí eu cheguei no acampamento que eu estava, tinha uma moça sentada em frente à minha barraca, e ela me começou a falar de Deus. E uma coisa que ela falou me marcou. Ela falou: você vai precisar de Jesus nos próximos dias, chama por ele. E como eu fiquei lá, eu fui preparado para passar o fim de semana com os amigos. Como tinha muita onda boa e eu estava de férias, eu falei: vocês vão embora e semana que vem vocês vêm me buscar. Então fiquei com uma lata de leitinho, uma lata de Nescau, pouco dinheiro que dava para eu almoçar, e a minha barraca lá e minha prancha, e 2 mudinhas de roupa. Então eu comi um PF e fumava o dia inteiro, ficava com aquela larica, não dava para pedir mais nada. Comecei a fazer contas, então estava bem restrita a situação. Ainda uns dias eu tô numa pedra olhando o mar, assim, eu falei: Deus, a menina disse que era só eu pedir que o Senhor ia me ouvir. Estou com fome. Deu uns 2 minutos, um cara subia: ô alemão, comprei um abacaxi aqui para os meus filhos, eles não querem, você não quer para você? Na hora que eu chego, um abacaxi geladinho, cortadinho, eu falei: mas é assim? Você ora, ele responde? Não pode ser, que coincidência. Sim. No outro dia eu fiz outro testinho, falei: Deus, estou com fome de novo. 30 segundos. O cara: alemão, você não quer uns pêssegos? Comprei aqui, pega 2. Eu falei: mas assim você ora? E eu fiquei muito impactado com isso. Eu falei: é assim? É de imediato? Ele responde orações? E eu fiquei muito curioso, na verdade. Só que aí chegou o fim de semana, os meus amigos não apareceram, porque a mãe de um deles descobriu que ele estava com maconha em casa, bateu no cara, tirou o carro dele, e eu fiquei lá. Isso em 1992, que não tinha celular, o orelhão mais próximo estava em Paraty, que era quilômetros de onde eu estava, não tinha como chegar lá, e eu fiquei num lugar onde se esvai toda a sabedoria. Eu fiquei naquele lugar que ou você depende de Deus ou você depende de Deus, porque humanamente não tinha para quem ligar, eu não tinha o que fazer, eu estava sem dinheiro. Deus me deixou numa situação que ou eu buscava ele ou o que ia ser de mim. Quando eu percebi que os meus amigos não iam buscar, óbvio que eu lembrava sempre de Jesus. Então eu dobrei meu joelho na barraca e fiz uma oração assim: o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Quando eu saio da barraca, tem um carro entrando no camping. Era fora de temporada, estava tudo vazio, tinha 10 campos para entrar, ele entrou bem no meu. E aí ele chega dizendo: poxa, você não sabe quem aluga barraca e cadeira? E as 2 únicas coisas que eu tinha dentro da minha barraca era uma barraquinha menor e 2 cadeirinhas. Não acredito. Eu falei: eu tenho. Ele falou: quanto você me cobra? Eu falei: não cobro nada, pode usar. Se eu não tivesse feito isso por ele, ele nunca teria feito o que ele fez por mim. Eu fui surfar sem saber o que eu ia almoçar. Quando eu volto, tinha um churrasco que ele estava fazendo, ele já tinha fatiado a picanha para mim, botado no prato, uma Coca-Cola gelada: alemão, vem comer com a gente. Eu falei: uau! Nossa. Eu estava no pão com ovo, eu estava no PF aqui, eu fiz uma oração falando que nada vai me faltar, que ele é o meu pastor, e já um churrasco. Resumindo, à noite o cara era maître, ele já meteu logo uma lula refogada. Não acredito. No outro dia, um café da manhã de hotel 5 estrelas, com pães, bolos, geleias e frutas. Eu falei: mas como assim? E aí eu escutei a voz do Espírito Santo dizendo: você fez uma oração me deixando cuidar da sua vida, e olha o que está acontecendo com você. Quando você ficou por conta própria, olha as roubadas e os perrengues que você passou aqui. Uma oração que você fez me chamando como provedor, tô te dando esse sinal, é assim que eu vou cuidar de você. No final eles me deram carona, voltei para casa e com essa experiência viva dentro de mim. Só que eu tinha escutado lá que eu ia ser tragado e eu vi um redemoinho. Tava no 3º ano da faculdade, aquela semana de passar trote em calouro e beber todo dia, usar todo dia. Aí vem carnaval de 92, vai todo mundo para casa de uma amiga nossa em Ubatuba. E eu levei tudo que eu tinha que levar, fui usando isso no caminho, usei lá. E aí eu comecei a emagrecer muito rápido, ficar com os olhos amarelos. Um dia eu fui tentar entrar em Tamambuca para surfar, caí sentado na praia, viram que eu estava mal mesmo, enjoado. Me levaram para uma farmácia.
E na farmácia, carnaval, meninão, o farmacêutico falou, ele tá drogado. Tá drogado, tá com bêbado, glicose. E a glicose atacou meu fígado. Eu não percebi isso na hora. Na hora eu fiquei bem, entrei no carro, vamos embora, tô bem. Daqui a pouco, um amigo meu dirigindo o meu carro, eu fiquei cego, de olho aberto, ou com o olho aberto não enxergava nada. Um calafrio no corpo inteiro, eu congelei, fiquei duro, meu coração disparou. Eu só vi um apito assim, comecei a apagar. E aí eu vi o redemoinho de novo e eu vi aquela voz gargalhando e falando, eu não disse que eu ia te tragar? Eu não sei se eu ia morrer, se eu não ia. O que eu sei foi que quando eu cheguei em São Paulo, eu fui no médico e ele disse, uma hepatite normal é 1.100, 1.200 TGOs, TGP, você está com 3.800. Eu não sei como você está vivo. Então, com certeza, foi uma coisa que me marcou, porque eu sei o que eu estava vivendo. Eu sei o quão ruim é o sentimento de você saber que talvez você vai passar para o outro lado estando desconectado de Deus. Então eu senti esse pânico de saber que eu ia morrer, tal, que eu corri o risco de morrer e estando em pecado, distante de tudo que eu havia aprendido, negando, na verdade, aqueles ensinamentos com as minhas práticas e as minhas escolhas. Então o que eu fiz foi, com a força que eu tive, colocar a mão assim para fora do carro e em pensamento eu disse, se o Senhor me livrar disso, se o Senhor me livrar agora, a minha vida é tua. O Senhor pode fazer de mim o que o Senhor quiser. E até hoje eu não sei se foi ele, se foi o Espírito Santo, se foi um anjo, mas alguém me tocou. E eu comecei a sentir um calor assim descendo pelas minhas mãos e isso veio descendo pelo meu corpo, minha visão voltou, o calafrio sumiu, a dor que eu estava sentindo sumiu e eu fui cheio de uma paz que baseado nenhum tinha me dado a vida inteira. Aí eu cheguei nessa conclusão, não consigo fingir que isso não aconteceu, porque antes eu conseguia. Deus me fazia, me ajudava, me livrava, eu disfarçava. Falei, agora acabou. Se eu tiver que botar um terno e uma gravata e morar dentro da igreja, acabou, a minha vida é dele. Peguei o que eu tinha, dei para os amigos, falei, não quero mais, não vou usar mais. E fiquei 2 meses de cama por causa da hepatite, comendo suspiro e jogando videogame. E lendo Bíblia. Porque o meu avô russo me deu a Bíblia, minha mãe já tinha me dado Bíblia, mas eu não lia. Você chegou a falar para eles dessa experiência logo nesse começo ou você guardou só para você? Foi um pouco para frente, foi no dia que eu me batizei. Eles não sabiam nem que eu usava droga, porque eu era um bom filho. Eu nunca faltei na faculdade, eu nunca dei trabalho, nunca briguei com eles, então eu dava amor. Tanto é que demorou para a ficha que não é possível que ele estava fazendo tudo isso, porque eu nunca fui afetado nesse nível de ter meus laços familiares destruídos em função de uso de droga. Eu administrava bem isso. Então eu cheguei num nível que o meu pai desconfiava, mas desconfiava que eu bebia, que eu nunca que eu usava droga, minha mãe de jeito nenhum, mas um dia eu tive que contar, porque eu falei, eu tô vivendo uma farsa, eu tô vivendo uma mentira. Eu não quero isso pra mim, não tá legal, não tô me sentindo bem. Só que aí eu fiquei de cama, comecei a ler Bíblia, e foi com a Bíblia que eu comecei a ter experiências com Deus. Porque eu comecei a ter as respostas para as minhas perguntas. A sensação que eu tinha é que as letrinhas saltavam ali da palavra e vinham na minha frente e era a boca de Deus comigo ali. E eu me apaixonei pela Bíblia. E aí com hepatite eu comecei a escutar Deus falar, você precisa se batizar. E eu fiquei com uma vontade desesperada de me batizar, de assumir meu compromisso com Jesus. Liguei para o meu avô, que era obreiro na Igreja Batista Ucraniana de São Caetano. Uma igreja pequenininha só de ucraniano. Eu falei, vô, eu preciso me batizar. Ele fala, mas você tem que fazer os cursinhos. Eu falei, você não está entendendo, Deus mandou me batizar. Fala com teu pastor aí, dá um jeito. Eu tenho que me batizar. No final eles me deixaram participar da ministração e tinha uma história que chamava Profissão de Fé. Então tinha algumas crianças, 12, 11 anos na minha frente, e tinha um pastor mais velho, ucraniano mesmo, duro, ele fazia perguntas e as pessoas se atrapalhavam, não está pronto para me batizar. Eu falei, meu Deus do céu, eu não conheço um versículo bíblico, ele vai me fazer um monte de perguntas, eu não vou responder uma. E aí eu abri a boca, comecei a contar tudo que eu tinha vivido, aí minha família inteira na igreja ouvindo tudo que eu tinha a dizer, contei, falei, não tinham ideia. Aí um começa a chorar, outros regalos, como assim ele estava vivendo tudo isso?
E aí eu contei tudo e disse para o pastor, e quem me mandou aqui para me batizar foi o Espírito Santo. Em outras palavras, não me pergunte nada de Bíblia, só estou obedecendo o Espírito Santo. Aí ele levantou e falou, você já é da família de Deus. E eu me batizei com 19 para 20 anos. Então eu tive esse privilégio de começar a andar com Jesus cedo e de dar toda a minha juventude para ele.